Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 9 de janeiro de 2026, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos, do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Doutrina Espírita. E Emmanuel nos diz: toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como o preço do paraíso aos seus profetentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela que se permite o livre exame, com um sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é, em si, a liberalidade e o entendimento, há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que,
Por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 9 de janeiro de 2026 e o nosso estudo de hoje se refere à questão 222 do Livro dos Espíritos, que trata sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. Kardec explica que o dogma da reencarnação não é novo. Pitágoras, filósofo grego que nasceu em torno de 570 a.C., na ilha grega de Samos, no Mar Egeu, e foi pré-socrático, fundou o pitagorismo com contribuições significativas para a matemática, filosofia, astronomia, morrendo por volta de 500 a.C. A metempsicose é a doutrina atribuída a Pitágoras e seus seguidores, que acreditavam que a alma é imortal e passa por um ciclo de reencarnações em corpos humanos, animais ou até plantas, após a morte, buscando a purificação para se libertar do ciclo e retornar à sua origem divina. Essa crença, que envolve a expiação de culpas passadas através de vidas sucessivas, influenciou a filosofia grega e se diferencia da reencarnação moderna por incluir a passagem por corpos não humanos como forma de aprendizado. A purificação acontece pelo conhecimento intelectual e da harmonia, buscando a sabedoria, a filosofia, como caminho para a evolução espiritual. Então, o Espiritismo não considera que nós, espíritos que reencarnamos em corpos físicos, humanos, possamos reencarnar em corpos de animais. Tá? A metempsicose não foi, na verdade, de autoria de Pitágoras, como nós sabemos hoje em dia. Os filósofos indianos e os egípcios já tinham conhecimento desta doutrina. Que a gente lembra, que a gente vê aí nesses documentários sobre os egípcios, como eles já tinham a crença numa vida futura, através daqueles, aquelas preparações que eles faziam no corpo físico que desencarnava, principalmente os reis e os homens mais ricos levavam tudo que eles gostariam de levar para a vida após a morte, Então, os filósofos indianos e os egípcios já tinham conhecimento desta doutrina. Porém,
a doutrina espírita, ela rejeita a transmigração da alma dos seres humanos para os animais. A doutrina espírita renova uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo. Por quê? Ensina o dogma da pluralidade das existências corporais. A doutrina espírita, ela apresenta esse dogma de um ponto de vista mais racional, de acordo com as leis progressivas da natureza. Kardec, então, começa a examinar o grau de probabilidade para ambas as hipóteses de um ponto de vista neutro. Então, assim, a pluralidade das existências corpóreas ou a unicidade das existências, quer dizer, para aqueles que acreditam que a vida é uma só, e depois que nós morremos se acaba tudo, né? Então, a pluralidade das existências corpóreas ou a unicidade das existências no corpo de carne, analisadas sem se levar em conta o que os espíritos nos ensinam. Então, tem pessoas que acreditam num futuro depois da morte e outras pessoas que repelem a ideia da reencarnação, porque essa ideia não lhes convém. Ficam muito contrariadas em pensar que terão que recomeçar outra existência após essa vida aqui na Terra, né? Para elas, após a morte, suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade como os pingos de chuva no oceano. De acordo com essa suposição, não haveria utilidade em se fazer o bem. O futuro depois da morte seria o mesmo, tanto para os que viveram de forma equilibrada, como para os que viveram para satisfazer as paixões. Bem, se admitimos que há pessoas de maior valor que o nosso, como Chico Xavier, por exemplo, que dedicam a vida a fazer o bem, que vivem em missão, a se dedicarem ao próximo, iremos nos perguntar se o futuro delas será um lugar melhor. De acordo com a lei da física, que nos explica que a cada ação corresponde uma reação igual e em sentido contrário, teremos que admitir que o futuro delas será melhor. Então, nós sabemos que a doutrina espírita, ela tem o seu lado científico, onde ela se apoia nas leis da física, na ciência, né? E por essa lei que nós acabamos de falar, a lei de ação e reação da física, nós teremos que admitir que o futuro de uma pessoa que dedicou a sua vida a fazer o bem será melhor do que aquela que não fez nada, né? Simplesmente se dedicou a satisfazer as suas paixões. Porém, o que nós devemos fazer para ter também um futuro melhor? Se deixamos de realizar alguma tarefa que nos propiciaria um futuro melhor, seria então mais lógico que nós recomeçássemos o nosso trabalho, que não foi bem executado, né? Aparando as arestas
as tarefas, né, que nós deixamos inacabadas no passado, né, em uma próxima existência. Então, essa é a lógica da reencarnação, né? Refazer aquilo que não ficou bem feito. Recomeçar em outra vida para realizar o que deixou de ser feito numa vida passada. Essa é a lógica da reencarnação. Qual é o objetivo? Ter um futuro melhor como aqueles que se dedicaram durante a vida a fazer o bem. Kardec, então, continua suas explicações dizendo que algumas pessoas consideram que recomeçar uma série de tribulações em uma nova existência é uma imposição que Deus, sendo soberanamente bom e justo, certamente não imporia aquilo, né, esse acerto de contas, e isso não seria justo acontecer. Mas, como Kardec explica, seria muito mais difícil um julgamento sem apelação. O que é isso dizer? Se Deus é justo e bom, Ele vai nos propiciar uma nova chance. Se nós não agimos corretamente numa existência e queremos ressarcir esses erros, qual é a possibilidade? Reencarnar e refazer aquilo que deixou de ser feito, que não foi bem realizado, né? Isto é, então, um julgamento sem apelação, se não pudéssemos ter uma nova chance de nos redimirmos. Então, assim, Kardec nos esclarece através de perguntas. A primeira pergunta, ele fala assim: por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Então, uma pessoa que teve uma formação, né, mas que uma formação através da educação, do estudo, mas que apresenta aptidões diversas. Então, esse é um indicador que a alma traz aprendizados de outras vidas. Essas aptidões, elas não foram adquiridas na vida atual, né? Então, a pessoa tem conhecimentos, né? O espírito, ele traz conhecimentos de vidas anteriores. Na outra pergunta, ele diz assim: de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? E mais uma vez, o esclarecimento que a pergunta nos traz é que o conhecimento acima da média que essas crianças manifestam tem origem em vidas passadas. E aí outra pergunta de Kardec: de onde em certas crianças um instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Então, essa pergunta, ela nos esclarece sobre a necessidade de evolução dos espíritos. Através da evolução, nós vamos conquistar o progresso e a felicidade verdadeira, né? Então, assim,
o meio em que nascemos pode ser uma oportunidade que irá nos ajudar a evoluir. Essa oportunidade foi concedida pela providência divina, nos propiciando as condições melhores de vida na Terra para que consigamos cumprir as nossas metas de evolução. Então, como ele perguntou, algumas crianças já têm manifestação de vícios ainda na fase infantil, né? E aí, o papel da educação dos pais, né, será justamente para conduzir esse espírito para um caminho de virtudes, de evolução, né? E por que aquele espírito nasceu ali, naquela família? Justamente pela misericórdia divina, né, que deu essa chance àquele espírito de nascer numa família onde os pais poderão dar as orientações para que ele evolua e, ainda na fase da infância, já propiciando a eles, a essas crianças, exemplos, né, de conduta, uma conduta moral elevada que propicia a eles evoluir, né, espiritualmente, ao invés de se deixar levar pelos vícios do passado. E uma outra pergunta diz assim: donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Mais uma vez, a pergunta de Kardec nos esclarece que trazemos de aprendizados de outras vidas aquilo que manifestamos na vida atual. Na vida atual, apresentamos as ideias resultantes dos conhecimentos acumulados em outras vidas. Então, há pessoas, né, que já carregam, né, conhecimentos acumulados de outras vidas e que, com esses conhecimentos, elas conseguem, né, manifestar intuições, ideias, né, que elas já acumularam em outras encarnações. E às vezes nós nos perguntamos, né, como que essas pessoas têm esse conhecimento? Como foi isso, né? Um conhecimento já tão elevado não foi adquirido só na existência atual. Esse conhecimento já vinha com ela já de uma existência passada. Uma outra pergunta: por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Nessa pergunta, percebemos como os espíritos evoluem em tempos diferentes em comparação de uns com os outros. Estão em níveis de conhecimentos adquiridos, apesar de conhecimentos diferentes, né, adquiridos em outras vidas, apesar de estarem convivendo nessa vida atual, às vezes até na mesma família, né? Então, às vezes na mesma família nós percebemos, né, crianças que vêm já com ideias inatas mais tendenciosas para fazer o bem e outras justamente o oposto, já vem manifestando ideias que nos fazem perceber, né, um vício do passado
ideias tendenciosas para o mal. E por que isso acontece? Porque Deus providencia para que uns ensinem os outros. Então, ali naquela convivência, na mesma família, recebendo a educação dos pais, que também foi uma providência divina, aquele espírito que tem uma tendência para o mal, ele ser recebido ali naquela família e, através da educação, através dos bons exemplos, ele se reeducar, né? Conseguir transpor, né, os obstáculos dos vícios de outras vidas e caminhar em direção ao progresso, à evolução espiritual. Como Kardec nos elucida, uma série de existências progressivas anteriores, né, para cada alma explica todas essas perguntas. Ao nascerem, os espíritos trazem a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que já tinham passado. Não só o número de existências, mas também o aprendizado que realizaram nessas existências. Porque muitas vezes, durante uma existência, a gente sabe que o espírito não volta, né, para trás. Ele está sempre evoluindo, mas às vezes, durante uma existência, ele evolui muito pouco, ou às vezes fica meio que estagnado. E outros espíritos conseguem evoluir bastante numa existência. Então, existe diferença entre os espíritos também, não só de acordo com o número de existências que eles já tiveram, como também no ritmo, né, de evolução, de aprendizado que cada um realiza. Kardec faz uma comparação, uma reunião de pessoas com idades variadas e que um véu, de repente, encobrisse todos os dias anteriores àquela reunião. E assim, acreditaríamos que todos nasceram na mesma ocasião. E aí perguntaríamos, como uns são instruídos, outros ainda ignorantes, como uns são grandes, outros pequenos. E aí, se esse véu caísse e víssemos o passado, tudo estaria explicado. Cada pessoa tem uma idade diferente e um aprendizado diferente. Por que Kardec faz essa comparação? Ele nos diz: Deus, em sua justiça, não poderia ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a explicação de várias existências, podemos entender a diversidade de conhecimento dos espíritos. Aqui na Terra, vemos apenas o presente. O passado não aparece para nós. E sabemos que é pela misericórdia divina. Por quê? Seria muito doloroso e até mesmo paralisante se conhecêssemos nosso passado e o passado daqueles que convivem conosco. Então, a doutrina espírita nos explica que todos somos criados por Deus simples e ignorantes. Todos também iremos evoluir
até chegarmos a ser espíritos perfeitos. Como Kardec nos explica, ninguém escapa à lei de progresso. Cada um será recompensado segundo seu merecimento real. Ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Então, Kardec está nos explicando que se nós conhecêssemos os nossos passados, pudéssemos ver tudo que já fizemos em outras vidas, isso poderia ser muito doloroso e até nós ficaríamos paralisados, né? E agora? O que eu vou fazer? Errei tanto, não tem mais jeito. Então a gente não lembra de nada e isso é a misericórdia divina, né? E aí, de acordo, né, com o nosso passado, o que nós fizemos, nós vamos ter provas nessa vida que vão nos ajudar a superar esses erros do passado. Mas tudo isso é para nos levar à evolução, ao progresso, porque todos nós seremos um dia espíritos perfeitos. Né? Agora, cada um tem o seu ritmo de evolução e por isso nós percebemos essas diferenças entre as pessoas. Né? Kardec também nos orienta que o essencial está em que o ensino dos espíritos é cristão, porque apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio dos seres humanos, enfim, na moral do Cristo. Portanto, ele não é antirreligioso. Kardec ainda acrescenta que a doutrina espírita é a mais lógica porque só ela resolve questões até então insolúveis. Por exemplo, como Kardec nos fala, qual o destino dos que morrem na infância quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Estudando a doutrina espírita, nós sabemos que muitos espíritos vêm aqui cumprir um curto espaço de tempo de vida no corpo físico, porque havia uma necessidade de uma prova para ressarcir um determinado erro de outras vidas, mas que isso precisava ser feito nesse tempo curto, né? Então, eles não fizeram a criança, né? Não teve nem tempo de fazer o bem nem o mal, mas quando ela chegar na pátria espiritual, né, e que for feita a análise, né, da sua reencarnação, ela terá cumprido o que lhe foi determinado, né, antes de reencarnar. Só a doutrina espírita pode nos explicar por que uma criança que nada realizou pode ter um futuro ditoso, né, na vida após a morte, se ela não tinha realizado ainda nada de bom, nem de mal também, né? Kardec ainda acrescenta que se a doutrina espírita fosse contrária à razão, ele e outros estudiosos que o ajudaram na codificação, junto aos médiuns que trouxeram as respostas dos espíritos, né, às perguntas de Kardec,
eles teriam repelido essa doutrina. Como ele diz, por experiência, ele não aceitou cegamente o que veio dos espíritos. Ele consultou vários espíritos sobre a mesma pergunta. Ele também trabalhou com vários médiuns que trouxeram as respostas para essas perguntas, para que ele pudesse codificar a doutrina. A lógica da doutrina espírita está em primeiro lugar na ideia da reencarnação. Ela explica muitas situações observadas em nossas vidas que nos pareceriam injustas sem a doutrina. Assim, numa mesma família, podemos observar filhos que nasceram saudáveis e outros que nasceram com doenças incuráveis, como, por exemplo, a síndrome de Down. Então, uma mesma família que tem filhos saudáveis e outros com essas doenças incuráveis. Por quê? Porque aquela criança vai passar por essa prova tão difícil e os irmãos que nasceram ali na mesma família não vão ter essa prova. Qual seria a explicação? Kardec conclui essas explicações dizendo: a pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável. Por exemplo, o caso das crianças prodígio, crianças que em tenra idade já conseguem, por exemplo, tocar piano de uma forma assim, magnífica. É um conhecimento trazido de vidas anteriores. A doutrina espírita é altamente consoladora, porque entendemos as provas, como nós falamos ainda há pouco, na mesma família, temos as crianças, os filhos que são saudáveis e um filho, uma filha com uma doença gravíssima, passando por uma prova dificílima. Então, a doutrina espírita vai nos explicar o porquê e vai nos trazer a consolação. E, muitas vezes, essa prova, ela nos é explicada até mesmo diante de comprovações, como, por exemplo, o caso de pessoas cegas, que é uma prova dificílima, porém que essa pessoa, apesar dessa doença grave, ela tem uma audiência muito aguçada, uma audição muito aguçada, e aí ela, muitas vezes, apesar da prova difícil, ela vai ter uma carreira magnífica, por exemplo, na música, porque ouve muito bem, então a justiça divina está se manifestando, através dessa dificuldade, do espírito, dessa doença, porém esse espírito está fazendo a sua parte na prova, está, apesar da dificuldade, ele está conseguindo realizar a sua tarefa, de conduzir a sua vida de uma forma equilibrada e conquistando, o progresso. A doutrina espírita, ela constitui a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, nos concede. Sem a doutrina espírita, nossos erros seriam irreparáveis, se a gente não acreditasse na pluralidade das existências, se a gente achasse que a vida é única, a unicidade, das existências, um erro cometido seria, fatal. Então, os erros seriam irreparáveis. E com a doutrina espírita, nós podemos voltar à Terra numa próxima encarnação e reparar nossos erros,
abrigando, por exemplo, como a gente viu aqui, falou, né, numa mesma família, inimigos do passado, né? Então, não só nós vamos conseguir ressarcir os nossos erros, como também aquelas situações em que nós erramos em outras vidas, com outras pessoas, serão ressarcidas através da convivência numa mesma família de inimigos do passado. Kardec finaliza esse item sobre a pluralidade das existências dizendo as palavras de Jesus que não permitem nenhuma dúvida. No Evangelho de São João, capítulo 3, respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Jesus está fazendo uma comparação, né, do que vem a ser o corpo e o Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que tornes a nascer. Né? Então, Jesus, já na sua época, na época em que estava encarnado na Terra, já deu a explicação sobre a necessidade, né, da reencarnação. E aí, lá na questão 1010, São Luís nos explica, depois da pergunta, assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação, né? É feita essa pergunta, né, por Kardec. E São Luís responde: é evidente, reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem. Vem, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. E, ao final da resposta de São Luís, Kardec nos explica, né, que a ciência ela demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos. O indivíduo tem, talvez, em seu corpo, moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. E aí Kardec pergunta: sendo definida a quantidade de matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne,
senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação, né? Então, na verdade, essa ressurreição da carne, que é falada, né, em outras doutrinas, na verdade, nós estamos falando do mesmo assunto, ou seja, estamos falando da reencarnação e não de um corpo poder, né, voltar a habitar a Terra depois que já foi sepultado há alguns anos atrás, reunir de novo os mesmos elementos, né, que compunham aquele corpo para que ele possa ressurgir, haver a ressurreição, né, da carne. Então, segundo o dogma da Igreja, essa ressurreição só nos fins do tempo se dará. E segundo a doutrina espírita, ela ocorre todos os dias. Por quê? Porque todos os dias alguém desencarna, né? O seu corpo vai ser sepultado e mais tarde ela vai reencarnar num novo corpo físico. Segundo a doutrina do juízo final, né, a Terra é o único mundo habitado, enquanto que a pluralidade dos mundos habitados, que já é confirmada pela ciência atual, né, então ela é a consequência natural da teoria espírita de evolução, dos espíritos habitando diferentes mundos do universo, diferentes planetas, com diferentes graus evolutivos. Muito obrigada a todos pela atenção e fiquem todos com Deus.